Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Hoje, eu tô até nervosa, gente. Eu estou diante das duas maiores figuras do movimento sindical bancário. Eu não vou nem perguntar se elas estão preparadas para esse bate-papo, porque se tem uma coisa que elas são, é preparada. Oi, Gilvândia. Oi, Neiva. Oi, Gilvândia Érica. e Neiva, para quem está chegando agora na categoria, são as coordenadoras do Comando Nacional. A Gilvândia Moreira foi presidenta do sindicato e é a atual presidenta da Contraf. E a Neiva Ribeiro é presidenta do sindicato e elas duas coordenam o Comando Nacional, que a gente vai falar mais para frente o que é, o que representa e tudo mais. Então, um prazer, meninas, recebê-las para a gente falar da campanha nacional e os seus desdobramentos e todas as outras coisas. Cumprimentem a audiência. Olá, Érica. Olá, Neiva. Oi, Gilvândia. Olá, pessoal. Oi, Érica. Obrigada pelo convite. A gente está aqui, faz tempo que não tem esse formato, né? Exato. Eu acho que nesse formato aqui de 3 pessoas ao contrário, dois entrevistadas e uma âncora, é assim que você chama? Como que... Host. Uma host. Legal. Assim, a gente agora está no formato profissional, né? Equipamento profissional. Estamos com uma host profissional, né, que está arrasando aí no resumo da semana. Né, Aliás, Gilvândia? parabéns. Eu adoro o resumo da semana. Eu uso sempre. Ai, muito obrigada. Bem legal, é muito bacana, dinâmico. Consegue pegar assuntos difíceis e transformar no jeito, né, rápido de comunicar. Parabéns, você está ótima. A meta é fazer em 3 minutos, mas vamos ver se a gente consegue. Vai que assim, acontece muita coisa, né? Na categoria. A semana tá... Toda semana tem muita novidade. Eu só gosto da notícia boa, mas infelizmente não é sempre que a gente consegue, né? Mas enfim, vamos falar um pouco Agora fechou, né? Agora acabou a campanha. Tá tudo resolvido, todos os acordos assinados, todas as bases da Contraf assinaram, acabaram com Com as greves. quem fez greve, né? Quem fez. Mas a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso com calma. Mas a gente precisa conversar para poder explicar para as pessoas e contar coisas que as pessoas não sabem, segredos de bastidor, que eu não sei se elas vão deixar eu perguntar. No limite, elas não me respondem. Mas, enfim, vamos lá. Para quem começou agora, primeira campanha nacional, não teve nenhuma experiência, é importante dizer para as pessoas, para quem está nos ouvindo, que a categoria bancária tem uma convenção coletiva de abrangência nacional. E ela reúne empresas públicas e privadas. E aí, na resposta de vocês falam quanto tempo a convenção coletiva tem e tudo mais, que é bom as pessoas saberem disso. Mas falando especificamente da campanha desse ano, vocês sentiram que os banqueiros queriam desgastar o modelo e fragmentar a negociação? E é bom vocês também falarem a importância de uma convenção coletiva forte como a nossa e a manutenção dela. Aí, vocês decidem quem começa. Quer começar, Ju? Posso. Bom, vamos lá. A primeira convenção coletiva nacional foi assinada em 1992. De lá para cá, e não tinham todos os bancos na mesa, né? Nem tudo que estava na convenção era assegurado para todos os bancários de todos os bancos. Por exemplo, Banco do Brasil e Caixa, os bancos públicos estavam fora dessa convenção nacional. Isso era muito ruim. Pega a década de 90, do Fernando Henrique Cardoso, presidente, os bancários da Caixa e do Banco do Brasil perderam muito direito. Os reajustes eram abaixo de zero, passaram muitos anos com reajuste zero e não tinham PLR, não tinham os mesmos direitos da categoria. Vale-refeição, alimentação não era igual, em alguns casos nem tinha. Por isso que em 2003, com a chegada do presidente Lula, com a eleição do presidente Lula, nós conseguimos e conquistamos a mesa única de negociação, onde a convenção coletiva é a base para toda a categoria. E agora ela é a base para todos os bancários e bancárias do Brasil. Então, isso é uma coisa importante. Isso é importante, isso é muito importante. Se você olhar a história, nós vamos entender por que é tão importante. Década de 90, Fernando Henrique, privatizações, né, a pauta nacional eram as privatizações. Então, os funcionários de empresas públicas não tinham reajuste, não tinha concurso público, não contratava servidor e nem funcionário de estatal era contratado nessa época. Tanto que a Caixa Econômica, no final do governo Fernando Henrique, tinha 40 mil funcionários. O Banco do Brasil, mais ou menos a mesma coisa. No governo Lula, isso pula para Banco do Brasil mais de 100 mil, cento e poucos mil, e a Caixa quase 100 mil.
Então, veja quanto que é importante. Porque, veja, depois dos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, veio Temer com golpe. E o que aconteceu? A mesma lógica, privatizações, retirada de direitos, aí vem a reforma trabalhista, que muda a legislação trabalhista, flexibiliza direitos. Se nós não tivéssemos uma mesa única, o pessoal do Banco do Brasil e a Caixa, no Temer e no Bolsonaro, teriam perdido direitos como perderam no Fernando Henrique. Né? Teriam, e ainda o risco da privatização, porque nós conseguimos uma ação, uma liminar lá no Supremo para impedir as privatizações sem passar no debate da Câmara, ou seja, dificultava a privatização. E isso foi também muito importante para salvar os Correios do processo. O processo chegou perto da eleição do presidente Lula. Até então, eles tinham a intenção de privatizar os Correios. Não conseguiram por conta da nossa liminar, que dizia, que depois virou um acórdão, né, uma decisão do colegiado. Que o Supremo, primeiro o Lewandowski dá a liminar, depois o Supremo, o colegiado, dá a decisão, confirmando que para privatização a empresa tinha que passar no Congresso. O Congresso é maravilhoso e impedir a privatização? Não, só dificulta. Tem que passar nas duas casas, na Câmara e no Senado. Então, a gente ganhou tempo, foi ganhando tempo e conseguiu impedir as privatizações. Então, a mesa única protege nos vários momentos da história. A gente não sabe até quando. Nós temos o governo do presidente Lula até 2026, tem novas eleições. E a mesa única protege todo mundo, os bancários do banco público e privado. Essa é a nossa avaliação geral do comando. Eu acho que essa questão da importância da Convenção Coletiva Nacional e a importância da unidade foi a questão que a gente mais conversou na preparação da campanha. Eu acho que para quem está chegando, para quem fez a primeira campanha nacional, quem estava na expectativa, né, do que ia acontecer, essa questão é a que a gente mais bateu, de quanto é importante você ter esse acordo coletivo nacional que junta as empresas públicas e privadas, que garante, então, independente do cenário político, que os bancários do Banco do Brasil e da Caixa tenham o seu acordo, estejam protegidos pela convenção e depois tenham o seu acordo específico negociado. E para os bancários de banco privado também, se a gente tiver que fazer uma mobilização e para uma greve, que era uma questão que sempre estava em pauta, esses bancários têm uma tradição de luta de ter feito greves importantes, né? Então, nós precisamos um do outro, né? A nossa unidade nos fortalece. E em vários momentos, quando em alguns dilemas, em alguns debates mais acalorados, alguns bancários falavam isso. Então por que a gente não sai da mesa? Vamos só nós fazer. Porque é isso que a Joana já falou. Imagina o Banco do Brasil e a Caixa ficar sozinho numa campanha. A gente está num governo progressista, né? A gente imagina que hoje nós conseguimos chegar lá no Congresso, chegar no governo Lula, participa do Conselhão, participa de vários espaços de diálogo. E mesmo assim tem os limites das negociações, mas na época do Bolsonaro a gente não chegava nem perto, né? A gente tinha problemas de nos organizar e a gente sabe que era um governo que estava muito mais ele era muito mais duro com os trabalhadores, né? Só ver a questão do censo, da diversidade, que é um assunto que a gente avançou nessa mesa. E na época do governo Bolsonaro a gente fez um censo e as pessoas quase nem responderam, porque o clima interno em governos que não são progressistas é diferente. As pessoas se retraem. Nos governos progressistas, as pessoas têm mais liberdade para se organizar. Mas essa questão da mesa única e da convenção coletiva é uma das coisas mais importantes que a gente tem. Não é à toa que a FENABAN veio para cima com tudo, querendo romper essa lógica de mesa única, querendo fatiar a categoria, fazendo de tudo para que a gente, em alguns momentos ali da negociação, a gente se dividisse, porque divididos a gente é menos forte, né? Sim. Tem um outro dado aí tem um estudo da OCDE sobre as reformas trabalhistas que aconteceram no mundo, que elas na verdade elas incentivaram o acordo por empresa e desincentivaram as convenções coletivas. E qual o reflexo disso nesse período estudado, né, que pega os países da União Europeia e outros países que são membros da OCDE? O que aconteceu? Aconteceu que os direitos dos trabalhadores diminuíram com os acordos por empresa. É claro que a gente fica mais fraco. Então, é óbvio que nós precisamos defender a convenção coletiva porque isso nos fortalece a todos.
do que fazer acordo específico só por banco, porque são 170 bancos, e teríamos muito mais dificuldade de fazer um acordo abarcando todos os bancos, e o risco de diminuir direitos, a força seria menor e o risco de diminuir direitos seria muito maior. É por isso que é muito importante defender a convenção coletiva. Você estava falando aí que a convenção coletiva é de 92. Eu não vou ser deselegante perguntar em que ano vocês entraram no banco, vocês com essas caras de meninas, né? Mas eu vou falar. Eu entrei no banco em 97. E eu tinha uma amiga que, nessa época, ela fazia faculdade comigo e ela entrou na Caixa Econômica Federal. E, nesta época, 97, 98, o Vale Refeição e Alimentação do Povo da Caixa era desse tamanhozinho. E eu me lembro que quando a gente ia fazer trabalho de faculdade, essas coisas, a gente se reunia, o pobre do ticket dela só dava para comprar sorvete, gente. Aliás, um beijo, Cris. Você está assistindo? Naquela época eles Hoje ela é chamavam gerente geral, riquíssima, maravilhosa, da Caixa. Mas Tem uma na das melhores ocasião... PLRs. Sim. Mas olha, sabe que o pessoal chamava de 0800. O pessoal que entrou na Caixa, pouquíssimos entraram nessa época, que não tinha concurso. Mas eles chamavam de 0800. Era 0 de direitos e 800 de piso, de salário. Então era super baixo. Então, assim, eu vivi sendo Bastante, bancária de banco privado. Bastante dessa época pra cá, hein? Eu sendo bancária de banco privado vivi isso, essa coisa da fragilidade que eles vieram depois, né? Que ano que veio BB Caixa para mesa única? Veio em 2003. Então, foi por causa da mesa única que o ticket igualou, senão... Com certeza. Então aí, Cris, tem que avisar pro pessoal da Caixa que... LR também. Não, ela é maravilhosa. é. Ela é uma querida, nossa. O pessoal da Caixa entender que é toda uma luta, uma construção. Não vem... eu costumo falar nas reuniões, nas entrevistas, que assim, essa campanha é mais uma parte da nossa luta, né? A gente está fazendo a cada 2 anos, já fez a cada por ano, mas você luta para avançar num direito, como a Giovana já falou. E aí você tem que manter aquele direito, porque a gente tem uma correlação de força que permite que a gente coloque aquilo na convenção, e você tem que lutar todo dia para aquilo não sair. E era isso que os negociadores faziam. Olha, e se a gente tirar isso? Você sabe quanto custa essa cláusula? Sabe quanto custa isso? Vocês são a única categoria que tem ticket refeição nas férias. Eles são a única categoria que tem... tickets de refeição... 6 meses, né? Refeição das férias. E tem o Vale Alimentação... Então, assim, para você conquistar é difícil, manter é dificílimo, por isso que é importante ter sindicato forte, né? Sim. Assim, a gente Bancário sindicalizado, bancário atuante. Exatamente. Assim, a gente pensando na categoria como uma pizza. Quantos bancários têm entre 1 e 5 anos de banco? Uns 30%? Talvez um pouquinho mais, né? Não, acho que tem menos. Menos? Mas, enfim, a nossa última greve nacional foi em 2016, correto? Mas, assim, eu estou fazendo esse preâmbulo para entrar na pergunta. O que vocês avaliam como os momentos mais difíceis ali da mesa de negociação? Em algum momento, vocês acharam que a gente não ia chegar num acordo que fosse possível de levar para as assembleias para elas aprovarem? A greve era uma possibilidade real? Eu queria que vocês respondessem isso, porque eu também queria que vocês falassem um pouco a respeito dos comentários que a gente recebeu. Eu acompanhei as páginas da Contraf, Juvândia, sigo acompanhando. E, por ser secretária de Imprensa e Comunicação aqui do sindicato, também a minha tarefa é acompanhar as redes daqui do sindicato. E, num dado momento, eles ficavam falando, porque estão tensionando, e daqui a pouco vai falar de teatro. Então, para algumas pessoas, não todas, graças a Deus, e até porque a gente tem trabalho para mostrar, tem seriedade, para muitas pessoas a negociação é um teatro. Então, assim, seria bom vocês falarem dessa dificuldade, se em algum momento vocês realmente achavam que a gente não ia conseguir chegar num acordo. Se eu perguntei demais e quiser fracionar, a gente separa. Deixa a Neiva começar Começa, agora. Neiva. Bom, a gente, da forma como eles vieram duros para a mesa, porque assim, a gente teve reuniões que duraram 24 horas, 32 horas. A última demorou mais. Da Caixa. E aí, assim, a gente, da Caixa, foi 32, 40, sei lá, não sei mais a conta. Começou na sexta-feira, 10 da manhã, terminou no sábado, 1 da manhã. Depois teve mais rodadas. Então, assim, durante as conversas ali, a gente chegou com o primeiro lugar. Quando a gente chegou, na primeira reunião, nós já tínhamos entregado a pauta, que é a formalidade, nós já tínhamos combinado o calendário de debates, né? Começamos pelas cláusulas sociais, a gente deixa as cláusulas econômicas para o final, porque a gente sabe que é onde tem mais embate, na hora que fala de dinheiro, é a hora que eles vêm com mais, vêm mais fortes para cima da gente.
E assim, a gente entregou a nossa pauta, eles entregaram uma pauta também. Eles também entregaram uma pauta. Até a Giovana já falou, não, obrigada, não quero. Porque Devolve pro dono. aqui a negociação é nossa. Vocês já fazem, vocês já têm o poder, né, do capital de fazer o que vocês querem. Aqui, agora é nossa vez de trazer nossa reivindicação. Fizemos uma consulta, fizemos conferências, então está aqui nossa pauta. E eles entregaram a pauta também. E Vocês fizeram o que com a pauta deles? A gente devolveu lá a pauta. Tá onde essa pauta, Giovana? Não sei. No lugar incerto. Não guardei. E teve Acho que outras... está em algum lixo por aí. Então, a primeira com a coisa que eles fazem é gaveta. entregar uma pauta também. A gente falou, peraí, nós que estamos... né, Agora o protagonismo é dos trabalhadores. Depois, eles começam, então, falou assim, então tá bom, então vamos conversar. Vocês querem trabalhar, vocês querem teletrabalho. Olha, tem uma tendência mundial de acabar com o teletrabalho. Vocês têm uma pesquisa, a pesquisa de vocês é legal, mas a gente tem uma consultoria aqui que está dizendo que vai acabar. Olha, vocês querem aumentar o auxílio creche babá para as pessoas, filhos com deficiência, mas olha, vocês gastam 500 milhões de auxílio creche babá para pessoa com deficiência. Olha, então assim, o tempo todo eles vão dizendo o seguinte, vocês estão custando muito para nós, ou seja, nós queremos economizar com vocês, na verdade, né? O contrário, né? Nós queremos economizar com vocês. Olha o setor, olha outros setores. O Santander terceirizou metade do contingente de trabalhadores. Então, eles vieram numa ofensiva muito forte de tirar direitos, de atacar, de fazer contas como se o nosso acordo fosse caro, né? Como se nós estivéssemos encarecendo. Teve momentos que eles diziam que nós éramos culpados pelas demissões no setor, porque a gente não queria flexibilizar os direitos, porque a gente não queria concordar em abrir mão de algumas cláusulas que para eles eram... Então, foi muito difícil. Tinha horas que a gente pensou, vamos ter que fazer uma greve, sim, vamos ter que dar um jeito aí e mostrar que a categoria tem força e organização para isso, com todas as dificuldades que a gente sabe que tem fazer uma greve, né? Uma greve é um instrumento legítimo dos trabalhadores, mas é complicado, né? Tem muitos efeitos. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Então, fazer o acordo é sempre melhor. Fazer o acordo, preservar os direitos, preservar a convenção, avançar em direitos novos, como a gente avançou em 10 novos direitos, e manter a categoria unida, sem desconto em folha, sem compensação de dias parados, foi importante, né? Mas teve horas que a gente pensou, vamos ter que ir para uma greve, porque do jeito que está aqui, do jeito que esse povo está falando com a gente aqui... Mas em que momento vocês acham que... Vocês olharam e falaram, ih, vai dar ruim, nós vamos ter que ir para a greve. Não vai sair nada daqui no processo negocial. Ficou enrolando que não queria chegar na inflação, né? Porque a gente ficou muito tempo com eles dizendo tanto por cento da inflação. Quando chegou em 85% da inflação, para eles é a nossa última proposta. A gente já estava chamando as assembleias. Só para... Eu acho que faz tempo que as pessoas falam isso, né? Quem não está vivendo ali o dia a dia da negociação acha que é um teatro. Tem uma... É fácil, né? Falar quando você está de longe, não está vendo. E tem gente que é desconfiado mesmo, ouve isso. A quem interessa que as pessoas desacreditem da negociação? Isso a gente tem que se perguntar. Então, veja, eles fizeram uma proposta que eles corrigiriam os tickets só a partir de janeiro. Não iam corrigir os vales, refeição e alimentação. Não corrigiriam ali em setembro, né? 1º de setembro. Sabe quanto isso ia representar de economia para eles? Quanto? 1,2 bilhões. Não corrigir nada e corrigir só a partir de... A gente ia perder com aquela proposta de correção salarial... a correção salarial fatiada, né? Fracionada. Vai ter um aumento aqui, essa parte tem um aumento, esse meio tem um reajuste tal. Os tickets vão lá para janeiro, só em janeiro a gente corrige. Só de ticket, né? Isso significa o valor dos vale refeição e alimentação dos bancários é de 10 bilhões de reais no ano para os 433 mil bancários. Então, qualquer aumento que você dá, você está dando um reajuste em cima desse montante. Então, a briga ali nós estamos ali brigando por qualquer 0,1%, qualquer 1%, qualquer meio que a gente aumenta, nós estamos falando de bilhões. Os montantes são esses. Essa é a conta da mesa. É a conta que eles fazem, né? E é a nossa conta. Então, as pessoas pensam, às vezes, assim, meu salário aumentou isso, mas ele está pensando no valor dele. Né? Os 5 maiores bancos,
eles têm a maior parte dos funcionários. Então, você vai lá, você tem 80 mil bancários, 78 mil, 70 mil. Então, você está falando de montantes grandes, Sim. né, de grandes números. E a luta é muito difícil quando você vai negociar com o banqueiro e, né, nesses montantes. Então, começa por aí. A gente só de trazer todo o reajuste de todo mundo igual para setembro, a gente já trouxe mais de 1 bilhão. Né? Só com a nossa campanha, no total da nossa campanha, com tudo que a gente negociou, ao ano, isso representa um montante de 86 bilhões no bolso dos bancários em todo o Brasil, somando tudo que os bancários têm direito. A nossa convenção coletiva tem mais de 120 cláusulas. São mais de 86% das nossas cláusulas são maiores do que a lei, ou nem tem previsão legal. Se não tivesse a convenção, ninguém ia receber nada disso. Você acha que todas as categorias têm vale-refeição e alimentação? Ou tem vale-refeição e alimentação nos montantes que a gente tem? Não, não tem. Nem tem. Tem muitos que nem tem, porque não é obrigatório ter o vale-refeição e alimentação. Precisa de negociação. Então, veja, nós estamos falando de grandes montantes. E não é CLT Premium, né, Giovândia? A gente estava aqui antes de começar a gravar, né, falando Agora, disso. Por que eu acho que a gente ia fechar? Claro, eu presidi o sindicato, já estou na Contraf no meu 2º mandato. E, veja, a nossa unidade nacional é o que nos fortalece. Sim. É o que garante que nós saiamos de uma campanha preservando todos os direitos, garantindo a nossa convenção coletiva, que é tão importante, a nossa unidade. Então, isso nos fortalece. Agora, o outro quesito é greve, né? Greve, veja, eu fiz greve muito tempo. Né? Eu coordenei, estava na coordenação do comando quando nós vivemos greves. Entrar numa greve... Presidindo o sindicato, né? Presidindo o sindicato. Várias greves. Antes, quando era secretária-geral, Luiz Cláudio Marcolino era o presidente. A gente já viveu greve ali em 2004. De 2004 até 2016. Com greve. Todo ano, exatamente. praticamente. Só que o que acontece? A categoria vai se transformando. O trabalho bancário mudou muito. Hoje, 2% do trabalho só é feito nas agências. Só 2%. A maior parte dos atendimentos são feitos pela própria pessoa no celular. No geral, é no celular. Uhum. A maior parte dos atendimentos. Então, veja, as coisas vão mudando. E quanto mais e depois da pandemia, aumentou ainda mais, porque o cliente foi aprendendo a usar os meios digitais. Então, nós estamos na nossa negociação, né, Niva? E a gente fez muito esse debate dos avanços tecnológicos, do emprego bancário e do uso da inteligência artificial. Isso é um debate. Algoritmo. Esses dias agora saiu um bilionário, um investidor bilionário do mundo, falando que a inteligência artificial vai eliminar em torno de 80% dos empregos no mundo. E o emprego bancário é um deles. É um emprego que nos preocupa, o avanço tecnológico e o uso da inteligência artificial. Então, esse é um debate super importante, que nós colocamos na pauta, colocamos uma mesa específica de negociação sobre o tema. Então, tem coisas muito mais importantes do que só o reajuste que está em jogo nessa negociação, como, por exemplo, o futuro do emprego bancário, as mudanças tecnológicas que acontecem, que vão impactando internamente nas carreiras, que tipo de carreira, de cargos que existem nos bancos. São temas extremamente importantes que nós trouxemos para a mesa, para o debate. A terceirização que foi liberada na reforma trabalhista. Você acha que eles não encheram de terceirizado dentro do banco até agora? Por quê? Porque nós existimos, porque o movimento sindical nacional existe, tá? Todos os sindicatos se juntam nessa mesa única. Um comando que tem 37 pessoas, 36 pessoas, representantes, mas toda a assessoria, todo o pessoal que dá suporte. É uma negociação muito intensa, que acontece, você falou aqui das madrugadas, né, da virada, mas a maioria das negociações que têm um peso, elas demoram mesmo. Eu estava conversando esses dias com os metalúrgicos, eles estavam falando, eles terminavam às 5 horas da manhã a negociação, quando o trabalhador estava chegando na fábrica, só que era uma fábrica, ele negocia por empresa, diferente da negociação deles. Então, eles chegavam lá, terminava a negociação, fazia assembleia, mas terminava às 5 horas da manhã, porque é difícil mesmo negociar com o patrão. Eles não querem... cada númerozinho a mais é um gasto maior. Sim. E você tem que pensar no emprego, você tem que pensar nas condições de trabalho, tem que pensar na saúde, tem que pensar num monte de coisa. A negociação nossa é complexa, mas é muito rica, muito importante. E não tem nada de teatro, né? Absolutamente.
Recado dado. Não tem nada, viu? Nada. Agora... Cada vez é um script, cada vez os atores são os mesmos, né? A gente aqui lutando para ter as melhores condições de trabalho, os bancos querendo economizar. E agora tem uma discussão que eles trouxeram para a mesa, que é da competição entre eles, né? Então, você tem as fintechs, tem bancos de pagamento por aí, que não tem agência bancária, que não tem... não paga né? Não paga os mesmos impostos. Não é nem banco. Não é nem banco. O Nubank é um banco que é uma empresa mais valiosa do Brasil, vale mais do que passou o Itaú, mas tem 8 mil funcionários, 7 mil e tantos. Aqui na base é financiário, não tem bancário. Então, eles pensam assim, então eu quero ser o Nubank. Eu sou banco, mas eu quero ser o Nubank. Eu não quero ter agência, eu não quero ter funcionário, eu não quero pagar imposto, e eu quero que vocês paguem a conta. E a gente ainda a gente que lutou contra a reforma trabalhista, contra a terceirização, e quer fazer esse debate que a Joana está fazendo, ainda tem que ouvir que está desregulamentado para o lado deles, sendo que eles que defendem, né, o livre mercado, não regulamentação, agora estão sentindo. Então, quem está fazendo isso é o Campos Neto, que é o cara do mercado financeiro. É outro ator, então um ator totalmente diferente no cenário. Todos esses elementos... Bolsonaro, né? E todos esses elementos estão implícita e explicitamente na mesa de negociação. São atores invisíveis. Você tem que fazer análise de todos os Ou atores. visíveis, né? Você tem que fazer... Para a gente tomar as decisões lá no comando e para levar para as assembleias, você tem que analisar todos os cenários, todos os atores e como eles atuam a favor ou contra os trabalhadores, né? Então, assim, é muito difícil. Nenhuma campanha é igual à outra. Embora, assim, quando você vê lá... Se você olha de forma crua ali para as redes sociais, o pessoal que chega... Algumas pessoas nem são bancárias, que ficam ali esquerando, né? Tudo igual, todo ano a mesma coisa. Mas, assim, nenhum ano é igual ao outro. Cada conjuntura é mais difícil que a outra, né? Porque esse ano a gente fez uma campanha num cenário que tem menos agências, mais digitalização do trabalho... O Santander, eu vou sempre falando do Santander porque é o vilão da terceirização, né? Menos pessoas dentro do banco. Você vai numa agência do Santander, a cada 10 pessoas, 7 são terceiros. É uma coisa deslavada, é uma coisa que o que o Santander faz aqui no Brasil, ele não faz fora. Então, é diferente, todo ano é diferente, e a correlação de força que vai definir o tamanho do nosso acordo. Se a gente tem mais força, o acordo é melhor. Se a gente não tem tanta força, a gente precisa de contar com a organização nacional, com a nossa mobilização. Mas só fechando aquele assunto da greve, né? A greve, a gente sabe como entra, não sabe como sai. Você pode acabar no tribunal, você pode fazer uma greve e ela se fraca, porque está muita gente em teletrabalho. Nós temos 100 mil pessoas em teletrabalho ainda Aqui hoje. Em São Paulo tem um montão. Então, como que essas pessoas vão parar se a gente não vai estar lá? Tem gente que só para se a gente for para a porta, pedir para ter o álibi do sindicato para parar. Então, veja, tem que ser uma coisa espontânea, tem que ter todo mundo preparado para fazer. E tem que ter impacto. Com a redução das operações dentro das agências, você teria que ter outras formas, né? Ela tem que durar muito para poder fazer efeito na imagem. Então, veja, você tem que calcular. Nós vamos para a greve pelo quê? Por 0,5%? Vale a pena? E o risco de perder aquilo que a gente já conquistou na negociação? Nós podemos sair até melhor? Pode ser, depende. Ou nós pararmos no tribunal, o tribunal não vai dar PLR para a gente. PLR é negociação direta, não é o tribunal quem dá. Então, o tribunal, olha os resultados dos tribunais, nunca foi uma opção para a gente, porque sempre, quando nós perdemos direito no bebê e na Caixa na década de 90, muitos nós perdemos nos tribunais. O pessoal do Correio, no Bolsonaro, perdeu direito no tribunal, no TST. Perdeu 64 cláusulas. Então, veja, olha o risco que é. Tem que calcular bem. E a categoria entendeu isso. Porque o nosso acordo, como eu falei, coloca 12 bilhões de reais a mais no bolso do bancário em um ano. Uhum. Que faculdade vocês aprenderam tudo isso? Zoeira. Na luta. Eu falei que elas eram preparadas. Na luta, na vida. Na luta. Tinha aqui uma pergunta aqui sobre bastidores da negociação e vocês já falaram bastante disso, né? Inclusive como vocês lidaram com essas estratégias e tal. Eu queria falar de um outro tema com vocês que vocês falaram que nenhuma campanha é igual a outra e essa eu acho que foi especialmente carregar um pouco mais nas tintas dessa vez.
Como é que vocês duas, em conjunto e individualmente, lidaram com a questão dos perfis falsos que foram criados para xingar vocês? De gente que a gente não sabe nem se existe, se é bancário, se não é, se... Enfim, questionando coisas... Olha, questionando a negociação, questionando o acordo, questionando a seriedade do processo, questionando vocês enquanto negociadoras. Eu queria que vocês falassem. Eu tenho uma estratégia, né? Porque assim, quando eu vejo... Porque assim, foi muitas mensagens, né? E eu costumo dizer, Giovanna, que assim, as pessoas que elogiam, elas elogiam no privado, né? Porque ainda mais bancário de banco privado, ele não pode se expor, né? Então, quando ele vai elogiar, ele elogia no privado. E quando a pessoa vai xingar, ela xinga no aberto. Mas qual que é a minha estratégia? Eu sempre vou lá, clico no perfil, vejo se a pessoa é de verdade. Eu vi muita gente que tinha assim, 0 publicação, 100 inscritos, ou tinha 2 publicações, ou, enfim, eu via se a pessoa era de verdade, se ela era bancária. Então, assim, se a pessoa era de verdade, era bancária e dava para conversar, eu pegava e mandava uma mensagem para ela no privado, para a gente conversar mais. Quer conversar mais? Vamos conversar mais? Mas foram muitas. Muitas. Você conseguiu fazer isso? Não consegui fazer tudo. Mas assim, quando é robô, você clica, você já sabe que o perfil não existe. Então, eu ia deixando. Então, quando eu percebi que tinha alguma... não consegui fazer com todo mundo, mas eu fiz com bastante gente. Porque a gente, naquela... né, querendo saber o que a categoria vai pensar, se ela vai aprovar, se ela... Ou se está disposta a fazer outra coisa, ou se tem alguma ideia, né? Então, quando tinha pessoa de verdade, mandava uma mensagem. E as pessoas que são de verdade e que elas conhecem o dia a dia do banco, né? Porque você pergunta, você vai fazer a greve? Se a pessoa falar assim, eu não vou. Mas o sindicato faz. Não, o sindicato somos nós. O sindicato não é um ente à parte, né? O sindicato está organizando a categoria. Então, quando a pessoa é de verdade, dá para conversar. Mesmo os mais nervosos. Agora, é óbvio, a gente está vivendo um fenômeno no Brasil, que é essa questão da polarização política e de muito ódio na internet, e não tem regulamentação das redes. E, então, assim, não tem... é terra de ninguém. Então, tem muito ódio, principalmente contra as mulheres. Então, assim, eu acho que se fosse... Eu não sei se os meninos do comando receberam tanto ataque, porque quando é... E, assim, homem para cima de mulher. As mulheres não vêm. Então, acho que tem um pouco a ver com essa coisa do ódio na sociedade, dessa coisa da misoginia, dos red pills. Então, assim, eu acho que tem uma parte de chateação, que teve gente que estava chegando agora e falou, pô, eu pensei que vocês inflamaram tanto a gente, vocês falaram que o acordo não era bom, eu queria ir para a greve, e depois a gente fala, tá, mas a gente saiu bem, segura essa energia para uma próxima vez. E quando é robô e quando é ódio não tem jeito, né? Ódio você tem que dar, cada um dá o que tem. Se tem amor, você dá amor, se tem ódio, você dá ódio. Eu só posso dar amor, porque é o que eu tenho para dar para os bancários e bancárias do Brasil. Uma querida, Giovanna. Veja, a divergência, o bancário gostar ou não gostar do acordo, concordar ou não concordar, isso faz parte. Isso são 433 mil, veja. É difícil você agradar todo mundo. Porque, às vezes, ele está lá no local, às vezes está sofrendo assédio, queria resolver aquela questão específica, aquele cargo, aquela carreira, enfim, está com problema, precisa avançar. São questões que, às vezes, não resolve na negociação, na Convenção Coletiva Nacional. Vai resolver no dia a dia, procurando o sindicato, participando, né, fortalecendo o sindicato, porque a negociação não para aí. Ali é um momento importante do reajuste do salário, dos direitos, da manutenção dos direitos, ampliação, e a gente ampliou, inclusive. É um momento importante, mas não se resolve tudo lá. E, às vezes, não resolve, a gente vai acumulando para outras campanhas, para que as coisas melhorem mais. Nós vamos resolver um problema da legislação. Então, tem coisas que você fala assim, olha, a legislação permite fazer coisa pior. Nós estamos garantindo... A legislação permite excluir quase 100 mil trabalhadores da nossa convenção coletiva, sem PLR, sem reajuste, sem nada. Sem controle de jornada. Porque essa pessoa é considerada pela reforma trabalhista de 2017 hipersuficiente. Mas nós conseguimos manter todo mundo na convenção, recebendo PLR, tickets, tudo, todos os direitos que tem na convenção. Então, veja, as pessoas divergir faz parte, elas estão olhando de onde elas olham. Às vezes, do local, o trabalho não está vendo todo, não tem avaliação total. Então, elas fazem a leitura delas, faz parte, manifesta isso na Assembleia. E até entra na rede e fala, não concordo. Agora, essa coisa do criar perfil falso, fechar o perfil para você nem saber quem é, mentir,
né? Teve muita fake news, teve, inclusive, muito interesse de advogados, escritório de advocacia, que soltaram pareceres contra alguns acordos, inventando história porque desagradava os advogados, né? Sim. E não os bancários. Tava minutas, né? Então, veja, isso diz mais, mas esse ódio, essa coisa, diz mais da pessoa que está fazendo, né, que está xingando ali, que está, sei lá, insultando. Diz mais sobre quem faz do que sobre mim, ou sobre a Neiva, ou sobre nós. Entendeu? Exatamente isso, diz sobre elas. Entrar na rede e ficar lá inventando mentira, ou usando de misoginia, assim, de machismo, para atacar a mim ou a Neiva, porque somos mulheres. Isso diz mais sobre essa pessoa, né? Essa pessoa que precisa mudar o jeito dela, a vida dela, o jeito de ver, o jeito de falar. Pode fazer a crítica, não tem problema. Faz a crítica e a gente conversa sobre ela. Talvez ela tenha razão em algum aspecto. Talvez eu convença, mostrando um aspecto, por que o comando está avaliando aquilo ali. É todo o Brasil junto. Tem o Pará, tem o Acre, você tem o Rio Grande do Sul, acabou de passar por uma tragédia. Os bancos fecharam a agência lá, depois da tragédia do Rio Grande do Sul. É um absurdo. Nós garantimos uma mesa de negociação, inclusive quando tiver tragédias como essas, ou como a pandemia, garantir que tem uma mesa de negociação bipartite para que, nessa negociação, nós garantimos que as bancárias e bancárias tivessem seu emprego garantido, protegido. Mas depois passou tudo, eles fecharam a agência, não abriram mais. Isso diz muito sobre os bancos, né, que só pensam em ganhar dinheiro. Agora, nós temos que saber mudar a legislação trabalhista. Isso precisa eleger deputados e deputadas que tenham compromisso com os trabalhadores. O Congresso Nacional hoje ele é majoritariamente contra os trabalhadores. Nossa. Não vai passar uma pauta que revogue a reforma trabalhista no Congresso. Então, precisamos mudar. 2026 vem aí a oportunidade de eleger pessoas que tenham compromisso com a pauta dos trabalhadores para que a gente não tenha que viver com a terceirização, com a perda de direitos. Aliás, já tem que começar agora, né? Flexibilização. Nessa eleição agora já tem que olhar bem quem você vai votar, porque com isso certeza tem impacto lá em 2026, né? Inclusive, nós perguntamos isso na consulta, né? Os trabalhadores. Foi uma boa resposta, né? Mais de 87% disse que é muito importante eleger pessoas que tenham compromisso com os trabalhadores, com a nossa pauta, enfim. Porque, assim, eu tenho dito isso muito para os bancários, Juvândia, principalmente para os que reclamam, né? Não adianta você reclamar do sindicato e vai lá, vota num deputado, num prefeito, num senador que é a favor da privatização do teu banco. Então, não tem sentido uma coisa dessa. Então, tudo anda junto, né? Então, tem que fazer uma boa organização, uma boa comunicação e tem que eleger pessoas que são comprometidas com a pauta dos trabalhadores, do país, do desenvolvimento, porque senão não tem jeito. Você vai eleger um cara que vai lá votar contra você. Não tem como. É uma questão que a gente conversa muito porque está em época de eleição. E tem bancários que falam o sindicato não deveria discutir isso, e a gente fala tem que discutir sim, porque nós estamos indo nos espaços legislativos levar pautas importantes para nós. Essa questão de mudar, da gente regulamentar, da gente cobrar que que os bancos, né, tenham trabalho aos sábados ou terças, né? A gente é uma pauta do Partido Novo na Comissão de Defesa do Consumidor, que é um absurdo, né? É uma pauta deles querer abrir as agências bancárias aos sábados. A gente fala, não é. Aí a gente vai lá para Brasília. Tem que ir lá fazer audiência pública, defender a jornada, defender os bancários. E aí a maioria, são poucos, né? E a gente consegue, nosso poder de mobilização, a gente consegue sensibilizar, mas são poucos os deputados que estão do nosso lado. Então precisa de pensar nisso, porque aí senão não tem milagre, né? Tem milagre. Isso aí. Apesar dessa questão toda das redes que vocês falaram muito bem aqui e responderam que o coraçãozinho de vocês é só amor, né? A maioria das assembleias, falando agora da Assembleia de Bancos Privados, foi aprovado com quase 70%, né? Já de cara, né? O que vocês consideram os motivos que os bancários aprovaram a CCT com essa maioria tão expressiva? E o balanço que vocês fazem da proposta alcançada?
acrescento. Vocês acharam pouco? E poderia vir mais? Quem começa? Não, eu acho assim, a gente sempre merece mais, né? Óbvio, a gente queria 50%, nós aprovamos 5%, a gente queria 5%. Com certeza, os bancários mereciam mais. Mereciam mais. Não tenho dúvida. Mas nós chegamos ao nosso limite ali, a gente viu que chegamos ao limite. Mas nós temos um bom acordo, porque o nosso acordo ele é um conjunto de coisas. A PLR, ela teve seus reajustes, ela é importante. Como eu disse, são 12 bilhões, né? De PLR, uma grande parte desse montante é participação nos lucros e resultados. Então, é um bom acordo. Agora, na minha opinião, os bancos têm resultados, têm lucros, poderiam pagar mais. A questão é, nós vamos entrar numa greve para aumentar esse acordo em quanto? Quanto que nós podemos, nesse momento, ampliar esse reajuste? Porque ele é um conjunto de coisas. Nós podemos também sair do acordo. 2004 foi um exemplo disso. Nós tínhamos até um bom acordo, foi rejeitado, ficamos 30 e poucos dias em greve, acabamos num tribunal e, no caso dos bancos públicos, nós perdemos um abono que tinha lá dos R$700, né? Então, nós saímos com um acordo menor, uma proposta menor. Então, necessariamente, fazer greve não quer dizer... Né? E dias para conversar. Não, necessariamente sair em greve não quer dizer necessariamente que você vai ter Quase ninguém um resultado maior. Disso, né? Tem que prestar muita atenção para avaliar e colocar os elementos para a categoria, porque, no final das contas, quem decide são os bancários da Assembleia. E Agora, o lugar assim, que decide é a Assembleia, né? Você pode falar o que quiser na rede, mas quem decide é o bancário na Assembleia. Como eles começaram a negociação, eles queriam dar zero, né? Eles eles começaram tirando, eles começaram assim, tem uma pauta aqui, vamos tirar 75% da inflação, né? Era um reajuste abaixo da inflação, porque eles já tinham, no governo Bolsonaro, a gente teve que fechar acordo em um dos anos com reajuste abaixo da inflação. Nós fechamos. No ano seguinte com aumento real, mas no ano que nós fechamos abaixo da inflação. Aquela história da rentabilidade, né? Se o banco teve rentabilidade até tanto, ele vai pagar X. Se ele não teve, ele vai pagar zero. Então, assim, a disposição deles, e a gente conhece o mercado financeiro, e a gente está numa luta aí para baixar os juros e tudo mais, se eles pudessem dar zero, eles davam zero, né? Então, foi muito bom. A nossa campanha e a nossa negociação foi muito boa. Agora, a gente sabe muito bem que é de nosso valor, né? A gente podia muito bem... O correto seria passar rentabilidade para a gente, né? Mas vai conseguir convencer isso. Nós não conseguimos, nós tivemos uma briga muito grande na questão do adoecimento, né? Porque a gente está fazendo um debate sobre a questão das metas, a gente quer melhorar na questão de como são organizadas as metas. E foi muito difícil, porque eles dizem que esse é um assunto que está... fala de... gestão, né? Gestão dele, a concorrência deles não vai falar sobre isso. Tá, agora... É difícil. Assim, e o Bampará? Nem tem Bampará na base de São Paulo, Osasco e região, mas caiu igual uma bomba nas nossas redes quando saiu o acordo deles. Todos os comentários tinham a ver com... E o Bampará? Muito boa pergunta. Cadê um Bampará? Vamos conversar sobre o acordo do Bampará. Vamos deixar essa bomba com a Juvândia, deixa eu falar sobre elas aí, porque... A Contraf, Neiva. Veja, vou te poupar. O Bampará, vamos entender. O Bampará fez um bom acordo para os bancários do Bampará. Mas, veja, nós não podemos comparar a convenção com o Bampará. Um acordo específico. Porque é diferente. O Bampará tem 2.600 funcionários, mais ou menos. O Bampará, a média salarial desses bancários é menor, muito menor que a média salarial dos bancários, no geral. Então, o maior cargo ali no PCS do Bampará, se você olhar o PCS do Bampará, o PCS do Banco do Brasil e da Caixa, ele é infinitamente menor. Então, o reajuste que eles têm fez com que eles melhorassem, e foi muito importante, é uma vitória para eles, mas eles nem chegaram perto do PCS do BB e da Caixa. E da PLR nós do BB? Estamos falando de coisas muito... Aí, então, se você falar de teto. da PLR, do BB e da Caixa, também não. É totalmente diferente. É muito aquém. E veja, o que o banco fez? Ele teve uma série de conflitos nesse período todo. Né? O banco é um banco regional, ali, estadual. Né? Ele teve muitos conflitos para fora, né?
questionamentos, enfim. E ele deixa de fazer a promoção e a ascensão, a mobilidade, né, das pessoas na carreira, elas ficam quase que congeladas. O que ele faz? Ele fez na campanha salarial, que ele deveria ter feito durante a carreira, durante o período da campanha. Né? O ajuste. O próprio plano de cargos e salário, ele ainda precisa ser melhorado. Ele é um bom acordo para o pessoal do Bom Pará, mas ele não pode ser comparado com o acordo geral. Ele não pode ser comparado com a situação, a média salarial de cada banco. Então, é mais fácil quando você tem muita gente na base da pirâmide, que é diferente dos outros bancos, desses grandes bancos. Que tem muito gerente. Porque tem muita gente no meio da pirâmide, né, e não está ali na base da pirâmide. Então, quando você tem muita gente na base, você está dando um aumento, mas você está dando um aumento sobre um percentual que está muito abaixo, de pessoas que estão nos cargos mais de menores, ou na base mesmo, nos pisos, né, enfim. Então, essa é uma diferença. Tem muito que avançar, foi um processo importante, o sindicato está de parabéns, fez uma negociação importante, mas não se compara uma realidade nacional e uma realidade de bancos grandes como esses que nós estamos, para quem nós estamos negociando, embora a convenção seja para todo mundo. Eles têm direito à convenção, mas na mobilidade eles estão lá embaixo. Entendi. Bora falar um pouquinho mais da mesa. Aqui em São Paulo, nós fizemos muitas atividades de mobilização, de agito, muita reunião nos locais de trabalho, inclusive atividades de paralisação parcial e tudo mais. Qual que é o impacto desse tipo de mobilização no avanço da negociação? E como é que os banqueiros reagem nas mesas depois desse tipo de atividade? Quem começa? A cara da Neiva. Olha, as nossas atividades repercutem bastante, né? Tinha dias lá que a gente começava assim a reunião, o negociador falava assim, então, segundo vocês, vocês publicaram em tal lugar, vocês estão dizendo que... Então, assim, Eles leem nossas publicações, Neiva? E assim, a gente estava fazendo mobilizações muito Viu, fortes. gente? Banqueiro assim, vê nossas publicações. O Twitter caiu, a gente estava fazendo tuitaço todo dia, precedia as negociações, as mobilizações de rua. Então, cada sindicato fazia seu tema. E os tuitaços atingiram números muito expressivos, até o Elon Musk até o Xandão bloquear o Elon Musk. E aí a gente teve que ir para outras redes e tal, mas... A gente já estava em outras redes, mas a gente conseguia fazer combinava. Porque assim, os bancos eles querem preservar a imagem deles, né? E quando a gente começa a fazer as atividades, começa a falar dos problemas, os clientes já começam também a embarcar e falam, olha, o banco tal resolve meu problema, o banco tal dá aumento para os bancários, o banco tal... Para com isso. Às vezes tem artistas que se engajam e falam, né, dá aumento para os meninos e tal. Então, repercute muito. Muito obrigada para todo mundo que ajudou a gente nas redes sociais, foi muito importante. É isso aí. Então, tem que fazer. Sim, tem que se manifestar. Tem que fazer, é muito importante. Quem Nós falamos nas redes e nas ruas. Os sindicatos fizeram muita atividade de rua, diálogo com o cliente, jornal do cliente, atividade nas agências, dias de luta, né? Nós fizemos aí nos prédios aqui em São Paulo. Mas, tanto que nós tivemos no Santander aquele conflito. Espera aí, que a minha próxima pergunta é sobre isso. Então já viralizou no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Com certeza, né? com repúdio por todas as entidades sindicais e solidarizando aqui com o nosso Sindicato de São Paulo e com todo o pessoal nosso que estava lá. Você acha que é teatro apanhado da polícia? Calma, mulher. É uma coisa que as pessoas... Deixa eu ler a pergunta aqui, senão o diretor já está aqui me xingando. Falou, Calma, Luan. Bora lá. Na manhã de 22 de agosto, durante manifestação pacífica, em frente ao Santander Radar, o banco apelou para a violência ao colocar a polícia militar contra os trabalhadores. Qual foi a reação de vocês ao ver tamanha violência policial e como o ocorrido repercutiu na categoria e lá na mesa com os banqueiros? Foi muito
Não, bom, foi péssimo. As imagens são muito chocantes. Gente, só de falar, só de lembrar, eu fico nervosa. Todo mundo fica nervoso, assim. Minha mãe, eu sempre falo da minha mãe, porque ela falava assim, meu Deus do céu, você saiu de casa para isso. Os policiais foram numa agressividade muito grande, não era a primeira vez. E se aquilo é teatro, como o povo é bom ator, né, menina? Não era a primeira vez, viu, gente? Quem gosta de levar choque? E detalhe, a gente teve uma reação menor porque estávamos com o deputado estadual. Nosso companheiro Luiz Cláudio Marcolino estava lá, tomou choque, tomou... Se não estivesse lá, poderia ter sido pior, né? Foi um horror aquilo. Foi um horror. E assim, mas o sindicato ficou firme ali, os bancários ficaram firmes. Porque, assim, é uma interferência da empresa com a polícia ali, né, que chamou, era um movimento pacífico, era um movimento de discussão, que a gente sempre faz, né, a gente chama de comissão de esclarecimento. Era diálogo e... Diálogo, conversa com o povo, segura libera um pouco, a porta, libera, né? Isso. Tinha horário para começar, tinha horário para terminar, estava tudo tranquilo. Então, foi uma reação muito desproporcional a uma atividade pacífica, uma atividade de diálogo democrática e repercutiu mal para o Santander, porque os trabalhadores, óbvio, ficaram do lado do sindicato. A gente teve 2 diretores machucados, teve um funcionário detido, depois foi liberado. O nosso advogado, um abraço para o doutor Pedro, se machucou demais. O Luiz Cláudio, aí teve muita solidariedade de todos os deputados, dos partidos. Então, assim, acabou repercutindo muito mal para o Santander, porque não é esse tipo de postura que você espera de uma empresa estrangeira que tem tanto lucro lá na Espanha. A gente está dialogando, olha não é teatro e nós não somos bárbaros. A gente está lá conversando, está lá exercendo nosso direito de se organizar. E negociação coletiva não é caso Sim. de polícia, né? Exato. E eu acho que é nesse sentido que nós precisamos nos aprimorar a nossa democracia. E aprimorar a nossa democracia precisa também aprimorar a nossa legislação. Nós precisamos garantir, né? A greve é um direito constitucional, a atividade sindical, a paralisação, mas você vê que nesses momentos onde nós percebemos que ela não é respeitada. E os impactos disso, nós tivemos repúdio de várias instituições, entidades, que solidariedade para o sindicato, enfim, os militantes, os bancários e bancárias que estavam lá, o pessoal, mas também precisavam de uma ação mais concreta, né? Para isso acontecer, é necessário saber, mais uma vez, é necessário eleger na Câmara dos Deputados, no Senado, pessoas que tenham compromisso em aprimorar a legislação trabalhista para impedir que essas coisas aconteçam. Punir uma empresa como essa, uma empresa que chama a polícia para o trabalhador, por causa de uma manifestação salarial, por uma questão... Gente, é um absurdo. Essa empresa tinha que ser punida, porque isso que ela fez é um crime contra a Constituição. É um ato contra a Constituição que garante o direito de associação, a liberdade sindical, né? De manifestação, a greve, enfim. E a empresa descumpriu. E a polícia, que é paga com dinheiro público, não tinha de forma alguma que atender a esse chamado, e muito menos chegar lá fazendo o que eles fizeram. Chegou, né? Com tanta truculência. Então, veja, isso é algo que precisa ser aprimorado na nossa democracia. Vamos trabalhar para isso e eleger candidatos comprometidos com a pauta da classe trabalhadora, não é mesmo? Bom, a gente está caminhando aqui para o final. Vocês falaram muito dessa coisa de estender negociação durante a madrugada e tudo mais. Como é que fica a rotina? Não tem rotina, né? Acabou. A vida fica por conta da mesa de negociação. E da preparação, né? Porque a mesa é uma parte, né? Porque o Comando Nacional se reúne antes, estuda os temas, decide as estratégias que vai usar na mesa, quais os dados vão usar, se reúne com o DIEESE, se reúne com os advogados, enfim, tem toda uma preparação antes da negociação e depois também, né? Porque aí você tem que comunicar aos bancários o que aconteceu, você tem que comunicar, no caso da Contref, comunicar todos os outros sindicatos, o povo que está ali, são 37 membros do comando, mas a gente tem que fazer uma avaliação. Na verdade, são 140 sindicatos. Quando sai de lá, os presidentes das federações têm que comunicar os sindicatos, a Contrato tem que comunicar os sindicatos que estão aguardando as orientações, o que aconteceu na negociação, e cada sindicato, a nível, tem que comunicar para os bancários e bancárias. Tem que juntar todo mundo, tem que falar. Então, assim, é muito trabalho envolvido, né? Muito trabalho, porque primeiro, você tem que organizar aqui o povo
passar para os diretores que estão aqui, que vão para a base conversar com os bancários, que querem saber mais. Aí tem plenária final de semana. Então, assim, é muito trabalho envolvido na campanha nacional, muito trabalho. E porque o nosso trabalho é de diálogo, de convencimento e de preparação para as nossas ações, né? Não sai nada do... É tudo organizado de forma coletiva. A vida fica Então, um pouco dá muito bagunçada, trabalho. desorganizada. A gente não tem tempo para limpar a casa, para cuidar das plantas. Você limpa a casa, Giovândia? Claro. Você tem planta em casa, Giovândia? Você limpa a casa, Neiva? Olha, eu tô... Não Se eu falar, minha mãe, dona Neide, vai falar que... Sandra, muito obrigada pela ajuda, viu, Sandra? Olha esse corte, Lava a Neiva roupa. não limpa a casa. Você não dá ideia para minha mãe. Você pra tem ela- planta, Neiva? Eu tenho plantas, eu gosto de cuidar de plantas. Quem água as suas plantas, Neiva? Não mente, Quando eu Neiva, tô em para casa, a não. Ó, audiência. não, quando eu estou em casa, eu água as plantas, eu gosto de cortar as plantas. Eu ainda vou fazer curso de jardinagem, porque eu gosto muito, me relaxa demais. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, aqui numa livre interpretação minha, não a rotina, só tem trabalho, organização, estratégia, a casa fica suja e as plantas morrem. Podemos Quase morrem. fazer esse É corte? como tá em eu greve, faço- é como tá em greve. Quando a gente está em greve é a mesma Quando coisa. eu chego em casa, eu dou um jeitinho de molhar as Sabe o que eu lembrei plantinhas. agora, tadinhas. Giovana? Teve uma greve. Mas como se você fica 32 horas em negociação? Quero que você vai a planta. O Érica, Mas quando eu volto para teve casa, uma demora um greve pouco. Elas que eu ficam fiquei com sede. 15 dias morando na casa da Marta, que é a nossa secretária de Finanças hoje, foi anteriormente secretária de Comunicação. A gente era da Regional Paulista, então a Marta mora aqui no centro. Eu ficava na casa dela direto, porque não tinha internet, não tinha WhatsApp, Teams, Assembleia Virtual. A gente fazia todo o trabalho da greve. Então, Imagino que seu filho sentiu falta, né? chegava às 5 horas da manhã no piquete, aí fazia todo o trabalho de organização, vinha para a quadra, porque tinha um comando de greve. A gente fazia reunião da diretoria, fazia assembleia, terminava a assembleia, reunia a diretoria para saber um dia no dia seguinte, ia no dia seguinte, e tudo isso, assim, 15 dias, 20 dias. Então, a greve é por aí também. Negociação, a greve. Campanha nacional, o sindicato, as pessoas do sindicato se envolvem totalmente nisso. Morre as plantas de todo mundo. Pois é. A gente eu escolhi umas plantas que Tenham cactos. precisam de uma rega de 8 dias, de que você pode demorar um pouco mais sabe, requer menos atenção para elas durarem na minha casa. Tá certo. Eu já tive vários tipos, mas eu acabo durando as que são mais resistentes. Iguais a vocês. Na mesa. Pode ser. Meninas, agora que a CCT já está assinada, seria bom vocês comentarem sobre o impacto dela na economia. Você, Giovândia e Neiva já falaram isso em diversos momentos, mas assim, um apanhadão. Quanto de grana esse acordo coletivo nacional coloca na categoria, falando do reajuste do VA e do VR, falando da grana da PLR? Seria bom colocar isso em perspectiva para as pessoas entenderem a grandiosidade da nossa CCT. Bom, o Giovana já falou aí, 86 bi por ano, e meio, né, por ano, e que vai para o bolso do bancário, e ao ir para o bolso do bancário e da bancária, automaticamente está injetado na economia, né? Porque os bancários vão pagar as contas, vão pagar os bancos. Cobrir o né? cheque especial. Uma parte já pagou o próprio banco, vai viajar, vai comprar roupa, vai trocar de carro, enfim, esse dinheiro não fica parado, que os bancários não vão investir, né? Como os bancos que estão lá tentando aumentar a rentabilidade para aumentar os lucros e distribuir dividendos. A gente vai gastar, vai pagar conta, tem que se arrumar para ir trabalhar, né? Tem que estar muito bem arrumados os bancários. Os bancários costumam dizer que a inflação bancária é diferente. Tem que estudar, tem que investir nos cursos. Então, esse dinheiro vai para a economia, e isso é um grande ganho da nossa categoria. A gente injeta esse dinheiro que ia estar lá com os bancos ou ia estar lá com os acionistas, vai estar conosco, vai estar na economia, vai estar gerando emprego, vai estar gerando renda. Em muitos municípios, aí, a renda do bancário é uma das mais importantes. E é interessante nós entendermos por que a gente fala dos impactos, né? São 12 bi a mais, né, por ano. Por que isso é tão importante? O Diese tem um estudo que fala que a cada 1% de aumento real na massa salarial, na média dos trabalhadores, isso tem um crescimento de 0,15 a mais no PIB, ou seja, toda a riqueza nacional, com reflexo no ano todo, porque a partir daí
esse valor fica agregado, isso tem reflexos futuros, e isso gera em torno de 200 mil empregos, ou seja, isso traz para as famílias qualidade de vida, porque as famílias vão melhorar a sua vida, né? Cada um vai gastar a sua PLR. Aliás, as pessoas já chegam no 1º de setembro com a expectativa. Quando vem a PLR? Quando está chegando pertinho da database, eles começam, né? E a PLR? Né? E quando vem, porque é um valor considerável, é um valor que foi crescendo um montante que foi crescendo ao longo das negociações, ao longo do tempo. Desde 95 foi a primeira vez que nós negociamos a PLR. Ela não tem na lei, não é obrigada a pagar. Isso é importante saber, hein, gente? Só existe porque tem uma convenção coletiva, tem não um é acordo direito coletivo adquirido. Que garante, não é direito adquirido. Se não tiver acordo, não tiver no acordo, você não vai receber. Então, é muito importante entender isso. E tem uma briga ali muito grande para ampliar os valores, ampliar os montantes negociados em torno da PLR. Então, veja, a PLR é um valor significativo. E o reajuste todo, conjunto, traz para a própria economia, para os municípios do Brasil todo, que são beneficiados com isso, porque as pessoas gastam elas recebem tudo isso e elas consomem, porque dificilmente você tem recursos para ter uma grande poupança. Só os super ricos têm poupança, né? Nada que eles ganham vão botar na economia. A gente não, a gente é trabalhador, então o que a gente ganha, a gente já gasta. Aliás, a gente gasta às vezes antes de ganhar. Já gastaram de vocês? Sem contar os impostos, minha, né? Nós estamos lutando lá para baixar o imposto de renda, mas... Você gastou a sua PLR? Ainda não tive tempo, sabia? Faltou tempo para eu ir. A minha já está comprometida. Mas já está comprometida. Eu quero viajar, né? Quero tirar férias, viajar, ir lá. Se tudo der certo, ir lá no Piauí, ver meus parentes. Vou comprar uma máquina de lavar. É importante trocar. Na parcela de fevereiro eu comprei uma geladeira. Então é bom, tá vendo? Ai, que coisa boa, tá vendo? Fazendo girar economia aí. Eu sou a prova viva, que eu faço a economia girar. Vou lá comprar coisinhas para a minha casa. Enfim. É que assim, minhas coisas quebram na época da PLR, gente. Tá vendo? Elas são, ainda bem, né? Que já estão programadas, né? Ainda bem que você tem a PLR. Graças a Deus. Amém. E a negociação coletiva. Só as suas coisas da sua casa. Aliás, o pessoal do C6 fica esperto com esse recado nosso aqui, porque é conquista. A gente está com uma... A gente fez uma matéria aí lá essa semana passada, né? Na sexta-feira, sobre o simulador da PLR do C6. É importante os bancários do C6 ficarem bem atentos, se receber a PLR direitinho, se não receber, procurar o sindicato, porque é direito. E outra coisa, sobre a PLR, nós temos uma luta nacional, aí, um diálogo com o governo, com o presidente Lula, que é ampliar a isenção do imposto de renda na PLR. Ele já fez uma ampliação, porque estava congelada na tabela. O Temer e o Bolsonaro congelaram. Então, a gente ficou pagando mais imposto, porque a gente começou a ganhar, foi pagando mais imposto. Aí, o presidente Lula fez a correção, a pedido das centrais sindicais, ou seja, do movimento sindical, fez a correção, a gente sobra mais dinheirinho no bolso do trabalhador. E nós temos essa pauta lá colocada para o ministro Haddad, para o presidente Lula, que é ampliar a isenção de imposto de renda da PLR. O presidente falou isso no 1º de maio, que recebeu a nossa pauta, pediu para o Haddad fazer um estudo e nós vamos continuar nesse diálogo, que é para colocar mais renda líquida, sobrar mais dinheirinho no bolso do bancário e da bancária. Deixar outras pessoas contribuírem, né? Quem sabe? Os super ricos é que tem que pagar imposto. Tem que pagar impostos, tem que pagar os dividendos lá pela alta rentabilidade que tem aí com os títulos, né? Estamos acabando. Mais 2 perguntinhas aqui para a gente concluir e partir para as considerações finais. Desde a pandemia, a gente vive uma nova realidade. Gilvândia falou, num dado momento, em alguma resposta, que mais ou menos 100 mil bancários atuam em regime de home office, né? Uhum. E ainda tem, infelizmente, muitas agências de todos os bancos sendo fechadas, né? Como é que a gente mobiliza a categoria nesse cenário? Vocês ainda avaliam como possível uma greve forte, se necessário? Olha, agora você pegou, hein? Porque, assim, a gente ainda consegue conversar um pouco sobre isso mais tranquilamente agora com o encerramento da campanha e das negociações. Mas é um caso para se pensar. Eu penso o seguinte, nós estamos passando por muitas transformações, né, na nossa forma de organização. A Gilvândia já deu esse dado da inteligência artificial, de como isso vai ter impacto no
em vários setores da economia e no nosso. Mas eu acredito que os trabalhadores sempre vão encontrar novas formas, né, de se organizar, de protestar, de defender seus direitos. Isso é histórico, né? E acho que enquanto houver opressão, as pessoas vão lutar contra a opressão. E o sindicato, a gente até brinca, né? Brinca não, se a gente tivesse uma sociedade justa, igualitária, não precisava de sindicato, né? A gente não precisaria de ter o sindicato para defender os trabalhadores das opressões, da exploração, do assédio, da injustiça. Então, infelizmente, a gente tá longe, parece que a gente vê que está longe esse dia de chegar, esse período. Eu gostaria muito que fosse na minha geração, mas eu tenho certeza que os trabalhadores vão encontrar formas novas de organização. Nosso sindicato tem 101 anos, né? Se a gente olhar lá atrás, quando começaram as primeiras mudanças, né? Imagina mudar daquela Burroughs para o primeiro semicomputador. Acho que as pessoas deviam pensar, meu Deus, acabou. Quando começou os primeiros computadores. Então, assim, acho que cada vez que vai transformando a nossa modo de fazer, nós vamos achando outras formas. E tem coisas interessantes, né? Por exemplo, nós somos hoje 433 mil bancários no contrato de trabalho bancário, mas nós somos 1,5 milhão na categoria, né? Que está nas fintechs, que está nas cooperativas. Então, assim, eu acredito sim que nós vamos fortalecer a nossa organização, organizar nosso ramo, vamos conseguir vencer uma série de barreiras aí de organização, de participação, de sindicalização, e vamos fortalecer para o futuro. Vamos ser uma categoria que no futuro vai ser forte, continuar sendo inovadora, continuar sendo defensora dos direitos democráticos e que traz novas coisas. Olha só, a gente trouxe um debate que ele é polêmico, mas olha só, a gente trouxe a questão da pauta das pessoas trans. Né? Há 23 anos atrás, nós trouxemos a pauta das mulheres para dentro da mesa de negociação. Então, a gente sempre tem essa coisa de o inovar, olhar, né? Então, acho que vai ter um jeito, vai aparecer. A imagem, por exemplo, com o advento das redes sociais, da internet, a imagem passou a ser algo... Ela era importante, mas como afetar aquela imagem, a notícia corria com a velocidade menor do que corre hoje. Então, nós estamos usando outro meio de mobilização. Você acha que se nós não tivéssemos feito a mobilização que a gente fez, nós teríamos conseguido um aumento acima da inflação? Não. De forma alguma, porque eles não queriam isso. Pelo contrário, eles queriam fatiar. Então, quem ganha até tanto tem um reajuste 70% da inflação, ou seja, abaixo da inflação. Quem tem um salário... quem tem um salário mais alto é 70% da inflação. Quem tem um salário ali no meio fica com 80%. Quem tem um salário menor fica só com a inflação. Era essa a proposta, a realidade deles, né? Eles acham o seguinte, o caixa do supermercado e o caixa do restaurante, ali, do boteco, na frente, é caixa do mesmo jeito. E o caixa de banco é caixa do mesmo jeito. Tem que pagar o mesmo que o pessoal do comércio ganha, que é muito menos que a gente. Então, esse era o discurso deles na mesa. Veja, e com essa mobilização, nós encontramos formas de mobilizar, de fazer fizemos a unidade nacional, a mesa única. É um jeito de garantir direito, de ampliar direito. Agora, a inteligência artificial vai sim reduzir, eu acho que vai sim reduzir empregos, vai ter um impacto grande, mas isso pode ser muito bom. Nós pautamos a jornada de 4 dias na semana. Essa matéria desse super rico aí, desse investidor, ele fala o seguinte, podia ser 3 dias na semana. Eu falei, nossa, a gente fala de 4, o cara já está falando de 3, é claro. Agora, primeiro tem que ter uma regulação por parte do Estado. O Estado tem que criar um grande fundo, tem que ter uma renda básica garantida, mas tem que reduzir jornada para ter qualidade de vida. Você tem tempo para a família, para o lazer, para estudar. Olha que coisa legal que pode ser. E com a inteligência artificial, com o aprimoramento, né, os avanços tecnológicos, a robótica, enfim, você pode criar, por exemplo, fazer diagnóstico de uma pessoa. Chegar aqui, você passou num scanner, ele faz um diagnóstico. Você sabe que doença ela tem, que doença que ela pode desenvolver. Nós vamos chegar num momento que isso será super bom para a sociedade, se todo mundo se beneficiar com isso. Então, você vai ter saúde pública de qualidade para todo mundo, sem precisar ter um custo com um plano de saúde. Sabe que coisa legal? Você vai lá e faz um diagnóstico, passa a pessoa numa máquina e fala assim, você tem tal problema e você tem que cuidar disso para que você não desenvolva tal problema que você pode ter no futuro.
Olha que coisa legal e bacana. Sim. E você pode ter isso no Brasil inteiro, para todo mundo. Pode ter transporte de qualidade para todo mundo, pode ter um monte de coisa, educação de qualidade para todo mundo, e sem, e garantindo a partir do avanço tecnológico que traga isso para... Agora, se você deixar na mão de poucos, aí vai ter exclusão. E essa é a nossa luta, para que não tenha exclusão, para que tenha inclusão social, para que tenha melhoria para todo mundo, ganho de qualidade de vida. Você tem 5 grandes empresas no mundo que detêm a maior parte são detentoras dessas criações, dessas tecnologias. E não dá para ser concentrado desse jeito. Tem que distribuir, tem que ter regulação do Estado, regulando, criando fundos, garantindo que todo mundo vai se beneficiar. Você pode acabar com a fila de transplante, criando órgãos sintéticos. Que coisa bacana, acabar com isso rapidinho. Isso vai ser muito legal, se a gente lutar para que seja para todo mundo. O bacana de ouvir vocês é que vocês enxergam o cenário, as dificuldades e os problemas, mas assim, sempre com um olhar de esperança, de vamos usar isso a nosso favor. E é importante e bom que a categoria saiba disso, né? Esse é o espírito do sindicato, né? O sindicato é isso, todo mundo junto por uma coisa melhor, né? É isso. Sim, sim. Mas assim, novos momentos, novas estratégias. Vocês falaram muito sobre isso. Já dá para fazer alguma espécie de projeção para a campanha nacional de 2026, para o futuro da categoria? Que assim, a Gilvândia, né? A gente estava aqui perguntando da greve forte, ela já falou de órgão sintético para transplantes de órgãos. Então, assim, pensando, olha aí sua bola de cristal, vocês duas. Consegue fazer algum exercício para 2026, o que nos espera? Bom, depende também do... Se a bola de cristal está falando coisa ruim, aborta. Não precisa falar, não. Não, depende do governo também, né? Imagina, olha, é só a gente olhar os governos, né? É só você olhar como é fazer eleição num governo mais progressista, já falei disso, e num governo mais conservador. A gente está falando muito de eleição, olha só os candidatos que estão disputando aqui em São Paulo. Tem um candidato ali que, se ele ganha, não gosto nem de pensar numa coisa dessas. É pior do que o que a gente enfrentou com o Bolsonaro. Então, acho que isso eu não sei como, não tenho a bola de cristal, mas isso é uma das coisas que a gente tem que olhar, né? Depende muito do cenário. E é óbvio, o sindicato vai estar sempre lutando para que a gente atue no cenário democrático, de diálogo, né? E isso passa pelas eleições, não tem jeito, né? Não tem como. Vamos ter que ficar repetindo isso, porque isso faz toda a diferença. Eu estava conversando hoje, eu dei uma entrevista para a TVT, e aí a menina me perguntou o seguinte: lá na época do Pedro Guimarães, vocês avançaram na questão do assédio sexual. Nós já tínhamos um debate, mas ali foi tão absurdo, foi tão escancarado o que as mulheres sofriam e o que os homens, né, o que acontecia dentro da Caixa por conta de permissividade do governo, que não tinha como a gente não avançar, não conseguir colocar na convenção coletiva. Então, essas coisas interferem também, né? Vai depender da nossa organização, se vamos estar mais organizados, menos organizados, se a gente vai eleger um governo progressista, um governo conservador, se a gente vai eleger deputados que querem privatizar o Banco do Brasil e a Caixa, é muita futurologia. Quer arriscar? Eu sou otimista. Acho que se a nossa unidade, nós permanecermos, né, unificados, até lá nós vamos fazer muitas lutas ainda. Essa campanha não encerra a luta, encerra um ciclo só. Nós temos vários debates que estão previstos na própria convenção coletiva, mas concordo totalmente com a Neiva, que acho que vamos lutar, porque vai ser um ano eleitoral, inclusive, lutar para que para que a gente tenha no Congresso Nacional uma bancada que seja pró-trabalhador, no Congresso, entendo o Parlamento como um todo, tanto na Câmara como no Senado, porque faz parte, se nós queremos direitos, se nós queremos melhorar a vida do trabalhador, nós vamos ter que olhar todos os aspectos, não é só a mesa de negociação que garante direitos ou que retira direitos, né? A lei pode também garantir ou retirar. Nós vamos ter eleição majoritária. Então, veja, quando nós passamos no governo Temer e Bolsonaro, as categorias, a grande maioria, não tinha reajuste abaixo da inflação. Basta olhar.
Bolsonaro todinho. Pega os estudos aí e vão mostrar. A maioria das categorias tiveram reajuste abaixo da inflação. Como é que está sendo no governo Lula? A maioria está tendo reajuste acima da inflação. Está tendo aumento real. Então faz muita diferença que governo você vai eleger. Então nós vamos estar no meio de uma campanha para renovar nossa convenção coletiva e também uma campanha, as eleições, né? E tudo isso, quando a gente fala de direito, quando a gente fala de emprego, quando nós falamos da nossa convenção, nós vamos estar nesse cenário, mas nós estaremos unidos. Isso vai ser bom. Acho que nós temos boas oportunidades de levantar muitos debates e de avançar, buscar avançar onde nós precisamos avançar. Mas, para isso, também tem você que é bancário, que é bancária, tem que se sindicalizar. Fazer parte do sindicato. Para dizer o que gosta, dizer o que não gosta e para caminhar junto. E participar. Exatamente. Acabamos as perguntas. Puxa, foi rápido. Você achou? Passou rápido. Então, assim, cumprimos toda a nossa agenda. Espero que quem está nos assistindo também ache, né? Tomara que gostem, né? A gente vai sempre pensando. Então, assim, deixem um recado para os bancários do Brasil inteiro, da base de São Paulo, Osasco e região. E para quem mais vocês quiserem falar. Bom, eu quero agradecer a todos os bancários e bancárias que participaram da campanha, seja respondendo a consultas, seja participando das assembleias, seja cobrando o sindicato de mais mobilização, de mais plenárias, seja... Enfim, não importa a forma como você participou, com certeza a sua participação foi fundamental para que a gente tivesse o resultado que nós tivéssemos feito a nossa campanha com aumento real, acima da inflação, com 10 novas cláusulas, o sindicato fortalecido, com uma série de lutas para fazer. É muito importante a sindicalização. O sindicato, quanto mais a participação dos trabalhadores, mais a gente se fortalece. Os bancos têm o sindicato deles lá, né? Tem a FENABAN, eles se organizam, tiram estratégia, eles têm uma série de ações conjuntas. A gente tem que fazer o mesmo para a gente avançar em novos direitos, garantir os direitos que nós temos e também avançar em direitos sociais, que a gente não é uma ilha, né? A gente vive numa sociedade, não adianta só a gente ter uma convenção coletiva forte e viver numa sociedade onde as pessoas não têm. Então, se associe, participe, que a nossa luta vale a pena. O sindicato é um lugar de coletividade, de avanço, de todos os países fortes, desenvolvidos, têm sindicatos fortes, e quanto mais forte o sindicato mais forte a categoria. Muito obrigada. Muito bem, eu reforço o chamado, o pedido para que as pessoas se sindicalizem, participem do sindicato. E, gente, só a luta nos garante. A luta para avançar. A gente avançou em todos os direitos com muita luta. Em todos, né? Sejam as mulheres lutando para ter direito a voto, ter direito a estudar, fazer faculdade. Na década de 60, você não podia fazer concurso em empresa pública. A mulher não podia fazer. Nós lutamos, foi com luta. A nossa convenção coletiva foi construída com lutas. Veja, nós temos hoje em torno de 120 cláusulas conquistadas com muita luta, com muita unidade. Então, vamos lutar juntos, gente. É isso. Muito bem, e eu conversei com as brabas, as coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários, Gilvândia Moreira, presidenta da Contraficute, e a Neiva Ribeiro, presidenta aqui do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região. Espero que vocês tenham gostado. Eu volto qualquer hora dessa com outros convidados. Tchau, galera. Tchau, gente. Tchau.